Olá, você está numa edição de notícias e estes são os nossos principais destaques dessa semana. Regiões afetadas pelo tremor no Peru agora sofrem com saques. Tarcísio Genro diz que a atuação da Polícia Federal só é aceitável com democracia. Mês de agosto abre temporada com pelo menos 10 mil vagas de estágio. Wellington Costa comenta as notícias da semana na coluna Em Foco. Aeroportos têm problemas em 1/4 dos voos no país. E a nossa viagem pelo mundo continua. Hoje, na terceira parte da série Sete Gigantes, nós visitaremos a Cidade Maravilhosa. E ainda as principais notícias da semana, agora, na edição de notícias, trazendo a notícia em primeiro lugar. Em meio aos esforços do resgate de ajuda humanitária após o forte terremoto que atingiu o sul do Peru na quarta-feira, as autoridades do país pediram no sábado calma à população que teme novos tremores e a situação de desespero que predomina nas ruas. Durante a madrugada deste sábado, a população das principais cidades afetadas permaneceu em pânico por causa dos saques e dos atos de vandalismo que aumentaram nas últimas horas. O tremor no início da noite de quarta-feira provocou destruição na capital Lima e devastou outras cidades da região como Pisco, Ica e Chincha. Os bombeiros contabilizaram 510 mortes até o momento e dezenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas. A igreja de San Clemente, localizada na praça central de Pisco, se tornou um dos símbolos da tragédia que se abateu sobre a região. Até a madrugada deste sábado, 127 corpos já haviam sido retirados dos escombros da igreja. Após o tremor da quarta-feira de 8 graus na escala Richter, tudo o que sobrou da construção colonial foi a fachada. Apesar da falta de esperança de encontrar sobreviventes entre os escombros da igreja, os bombeiros conseguiram resgatar com vida na sexta-feira o padre José Emílio Torres Mota, que celebrava uma missa no momento em que o teto desabou. As equipes de resgate continuam o trabalho no local. Estima-se que ainda haja cerca de 40 corpos entre os escombros da igreja. O ministro da Justiça, Tarcísio Genro, disse ontem em Curitiba que a Polícia Federal se tornou referência de um Estado democrático e de direito, e que a atuação firme assumida pela instituição não seria aceitável no autoritarismo. A nossa Polícia Federal se transformou numa referência em um Estado democrático e de direito, portanto um Estado verdadeiramente público no país. Se estivéssemos num Estado autoritário e policial, a atuação da Polícia Federal seria o arrefecimento da democracia. A declaração foi feita durante o discurso de posse do novo superintendente da PF no Paraná, Delcy Carlos Teixeira. O diretor-geral da instituição, Paulo Lacerda, também participou. O ministro não deixou claro, mas deu a entender que fazia a defesa da Polícia Federal contra críticas de setores da OAB, que acusam a instituição de impedir a ampla defesa dos investigadores ou presos nas operações que se sucedem no país. Segundo Tarcísio, o Estado verdadeiramente republicano sobrepara acima das querelas políticas. O ministro afirmou que a atuação da Polícia Federal reforça o Estado de Direito e da Constituição um Estado republicano. Vamos agora ao comentário de Wellington Costa, que essa semana ainda fala sobre a crise aérea na coluna Em Foco. Em notícia publicada recentemente na internet, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, cobrou maior cuidado com o espaço que há entre as poltronas das aeronaves que voam pelo Brasil, já que ele o julga muito pequeno e se sente incomodado. Pois bem, é com esse tipo de coisa que nossas autoridades se preocupam, mesmo estando nós em meio à crise que impera na aviação brasileira. Não me assustaria se daqui a algum tempo surgir uma nota do ministro Jobim reclamando das bebidas que servem durante o voo ou mesmo da cor das aeronaves. São questões importantíssimas, tocantes essenciais à boa sobrevivência do ser humano mortal, que, ao contrário do nosso ministro, tem medo de acidentes e teme pela vida. Voltando ao campo irrelevante e totalmente desimportante que se refere à tragédia em Congonhas,
podemos dizer que as medidas cabíveis devem ser tomadas e as causas descobertas. Tudo bem, não há como reparar as perdas, mas as famílias das vítimas sentiriam pelo menos um conforto ao saber que acidentes como aquele não acontecerão mais, porque o espaço entre os assentos será aumentado. Ou será impressão minha? Declarações como essa do ministro Jobim só vêm a somar no vasto arquivo de detestáveis e infelizes preocupações que nossas autoridades andam tendo. É certo que conforto é algo importante. Ou será que a vida humana já foi ultrapassada por esses artifícios? Também não me surpreenderia. Como nossa digníssima ministra do Turismo aconselhou, vamos deixar as preocupações de lado e relaxar. Nelson Jobim, com certeza, conseguirá resolver todas as mazelas que se referem à crise aérea. Utopia? Acho que não. Se hoje até aviões andam por avenidas, normal. Vamos esperar, agora, que o nosso ministro se acomode em sua poltrona mais confortável e decida o que fazer com os nossos aeroportos e aeronaves. Sorte nossa é que Jobim não anda de ônibus. Estudantes universitários que têm interesse em estagiar na área para adquirir experiência devem ficar atentos à grande oferta de vagas neste mês de agosto. Segundo dados do Núcleo Brasileiro de Estágios, são pelo menos 10.000 vagas abertas em todo o país. Em geral, as empresas começam a inscrever os alunos neste mês e fazem o processo seletivo ao longo do segundo semestre para começar o programa de estágio no início de 2008. Segundo especialistas, fazer um estágio aumenta as chances de emprego no futuro profissional. É um diferencial importantíssimo porque a pessoa conta com uma experiência que o concorrente não tem, além da chance de pôr em prática o que aprende nas aulas, aconselha o presidente da Associação Brasileira de Estágios, Carlos Henrique Menassi. Quem precisou utilizar transporte aéreo neste sábado pode enfrentar problemas nos aeroportos. De acordo com a Infraero, 24,7% dos voos apresentaram problemas, entre atrasos superiores a 1 hora e cancelamentos. Dos 445 voos previstos para o período entre 0 horas e 9 horas do sábado, 16,4% atrasaram e 37 foram cancelados. Brasília apresentou problemas em quase metade dos voos. Dos 16 previstos, 5 atrasaram e 2 foram cancelados. O mesmo ocorreu no aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte. 19 partidas programadas, houve uma espera de 6 e cancelamento de 2 voos. Em São Paulo, Congonhas teve problema em 1/3 das partidas programadas. Houve espera superior a 1 hora para 5 voos e 9 foram cancelados. Guarulhos apresentou um cenário mais tranquilo. Das 55 partidas, 4 atrasaram e 3 foram canceladas. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, viveu a mesma situação que Congonhas. Apesar do volume menor, 1 em cada 3 voos apresentou problemas. Dos 13 voos programados, 2 tiveram atraso e houve o mesmo número de cancelamentos. Ainda no Rio, o Galeão, com 44, teve 6 partidas atrasadas e 5 foram canceladas. Bom, agora nós vamos viajar, não precisamos pegar avião, vamos viajar sem sair do lugar. Hoje, na terceira parte da série 7 Gigantes, nós visitamos a cidade maravilhosa, o Cristo Redentor, eternamente de braços abertos sobre a Guanabara.